Certa vez o apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, ele deixou registrado algo muito interessante desse momento que a igreja de Jesus celebra. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instrução. Queridos, ao redor da mesa, algumas coisas são preciosas demais para nós quando nós celebramos a ceia do Senhor. Sentar ao redor da mesa, como Jesus e os discípulos fizeram, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã, tem um princípio, tem um valor, tem algo importante que a gente precisa recordar, trazer à memória na nossa vida. Esse momento é um momento singular, é um momento de recordação, é um momento de lembrança, é um momento em que todos nós ficamos mais sensíveis. Tem gente que no tempo da celebração da ceia do Senhor se emociona, porque o princípio, a mensagem que está por trás deste momento da ceia do Senhor é algo que de fato deve mexer com o nosso coração. A ceia do Senhor é um memorial, é uma lembrança. Na verdade, nós não alcançamos nenhuma bênção participando da ceia do Senhor, mas o seu significado, o seu simbolismo, a sua lembrança nos faz repensar o cristianismo que nós estamos vivendo, estamos desfrutando, estamos compartilhando nesse tempo. A ceia do Senhor também não é um sacramento, mas ela é um memorial que nos leva a um exame a respeito da vida que nós
levamos como filhos e filhas de Deus. Essa ordenança, ela não foi instituída sem propósito. Quando Jesus ele reuniu os seus discípulos ao redor da mesa, Jesus ele queria deixar uma mensagem profunda para nós. Jesus ele queria marcar a nossa vida e o nosso coração com uma mensagem profunda que iria transformar toda a humanidade. Se é uma ordenança de Jesus, então ele deseja nos ensinar alguma coisa profunda ao nosso coração. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele tratou de uma maneira objetiva sobre a ceia do Senhor. À luz do texto bíblico que nós acabamos de ler nessa manhã, queremos extrair pelo menos 4 lições importantes que Jesus ele deixou para nós quando ele instituiu a ceia do Senhor. Não é o simples fato de estar sentado ao redor de uma mesa. Há um princípio, há um valor, há um ensinamento que Jesus deseja que cada um de nós aprendamos. Em primeiro lugar, olhando para o texto que nós lemos, eu aprendo que ao redor da mesa, volte seu olhar para trás. Primeiro ensinamento que Jesus ele deixou para nós, que estamos aqui nessa manhã celebrando a ceia do Senhor, é que ao redor dessa mesa que você está sentado, você precisa voltar o seu olhar para o passado. Porque quando você celebra a ceia do Senhor, você olha para trás. Você olha para o sacrifício da cruz. Você se lembra exatamente daquilo que Jesus ele fez por você naquele dia em que ele decidiu morrer em seu lugar. O apóstolo Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos transmitindo uma mensagem ao mundo. Nós estamos recordando a mensagem da cruz. Nós estamos celebrando aquilo que Jesus decidiu fazer no meu e no seu lugar. Jesus ele deixou tantas ordens para nós cumprirmos. Ele ordenou que sua igreja relembrasse não os seus milagres. Jesus não disse para a gente nesse momento celebrar os milagres que ele realizou. Jesus disse sim que neste momento era hora da gente celebrar a sua morte. Era hora de celebrar o sangue que ele derramou por nós na cruz. Por isso que ao celebrar a ceia, nós estamos nos lembrando porque ele morreu, como ele morreu e por quem ele morreu. A ceia do Senhor traz essa memória para nós, traz essa lembrança de que ele morreu para a redenção da humanidade, traz a lembrança de que a sua morte foi uma morte dolorosa, foi uma morte vergonhosa, foi uma morte de cruz, mas também nos faz lembrar por quem ele morreu. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por nós naquela cruz. Jesus se derramou naquele lugar por nos amar profundamente. E ao se assentar ao redor da mesa do Senhor,
nós devemos nos lembrar quão preciosos somos para Deus, ao ponto de Ele nos amar e dar a sua própria vida, a vida do seu Filho, por amor a cada um de nós. Talvez você tenha vivido uma vida que você não consegue encontrar tão valor assim. Talvez você tenha vivido a sua vida com um sentimento de desprezo, de rejeição. Talvez o seu coração nessa manhã não esteja de acordo com aquilo que a mensagem da cruz tem para te dizer. Ainda que você se sinta rejeitado, ainda que você se sinta desvalorizado, ainda que você não tenha esse senso de importância, Deus nessa manhã reafirma ao seu coração o quanto que você é precioso e amado. Porque, queridos, quando a gente olha para trás, sentado ao redor da mesa, e enxerga a cruz de Jesus, a gente vê o quanto Deus nos ama. Você é amado de Deus. Você é amada do Pai. Ele te ama com amor eterno. Ele te ama com um amor que custou a vida do seu Filho Jesus. Mas a segunda coisa que eu aprendo aqui é que ao redor da mesa permaneça olhando para frente. Quando você participa desse momento da celebração da ceia do Senhor, você não somente olha para trás, mas também você olha para frente. Você olha para o seu passado, mas você também olha para o seu futuro. O texto bíblico diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Na verdade, meus amados, a ceia do Senhor nos aponta para a segunda vinda de Cristo Jesus. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão no mundo onde o mal tem feito tantos estragos, causado tanta dor, causado tanta tristeza. Mesmo diante de uma realidade triste que nós vivemos, você e eu ainda temos motivos para viver uma vida cheia de esperança, para viver uma vida cheia de expectativa. Na verdade, a sua esperança, a sua expectativa de vida não pode estar no aqui e agora. Porque quando você vive em função do aqui e agora, você perde a expectativa de um futuro glorioso que o Senhor tem para você. Você se prende em coisas que não têm valor. Você se amarra em questões que não edificam a sua vida, que não trazem esperança para o seu coração. A sua esperança precisa estar fundamentada na promessa segura, na promessa real, na promessa verdadeira de que um dia Jesus Cristo voltará para buscar a sua noiva curada e restaurada. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eis o brado desta mesa. Eis a mensagem que Jesus, Ele queria nos ensinar. Se você viver olhando para o aqui e agora, você encherá seu coração de decepções, de tristezas, desesperanças. Mas se você permanecer olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para a volta de Jesus, seu coração se encherá de paz e de alegria. A palavra de Deus nos garante que nós podemos viver a nossa vida cristã com expectativa da volta de Jesus. Ele prometeu aos seus discípulos
Discípulos, o mestre prometeu que iria voltar. O mestre prometeu que ele voltaria para buscar cada um de nós que somos seguidores, discípulos do grande mestre Jesus. A Bíblia diz: não se turbe o coração de vocês, disse Jesus. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Promessa que Jesus vai voltar para você. Promessa de que Jesus vai voltar para a sua igreja. Os próprios anjos do Senhor prometeram que Jesus viria de novo. E esse texto aqui é lindo. A Bíblia diz: e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. A realidade espiritual desse lugar diz para nós que há anjos do Senhor passeando nesse lugar, que há anjos do Senhor olhando para discípulos do mestre aqui na terra. Galileus, disseram os 2 homens vestidos de branco, porque vocês estão olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu. Olha só que coisa bela, que promessa segura, que promessa real. Diz aqui: este mesmo Jesus elevado ao céu, ele voltará da mesma forma como vocês viram subir. Aquele que foi ao céu voltará para nos buscar. Por isso não podemos perder a esperança da volta de Jesus em nosso coração, até que o Senhor cumpra a sua promessa de vir buscar a sua igreja e nos levar para viver com Ele para o céu. Mas há pessoas que perderam essa expectativa do céu, porque só pensam nas coisas terrenas e não nas coisas eternas. Sabe por que você não vibra mais com a volta de Jesus? É porque o seu coração está tomado das coisas da terra. Você está tão influenciado pelo aqui e agora, pelas possibilidades de conquista. A sua visão é uma visão tacanha, pequena demais, porque você olha para aquilo que é efêmero, para aquilo que não tem valor, para aquilo que é passageiro, para aquilo que não lhe traz esperança, para aquilo que não pode trazer completa satisfação para o seu coração. Tire um pouquinho os seus olhos da terra e comece a olhar para o céu. Comece a olhar para o seu futuro. Comece a trazer no seu coração que tudo aquilo que você tem buscado na terra, você só vai encontrar no céu. Porque nós só andamos atrás de satisfação. E a gente acha que aquilo que a gente possui, que aquilo que a gente tem, pode nos trazer algum tipo de satisfação. A satisfação real, só o Jesus que vai voltar, Ele oferece. Jesus vai voltar. Aleluias. Dessa forma, viva a sua vida na terra, sem tirar os seus olhos do céu. Entenda uma coisa, meus amados, a nossa prioridade, ela deve ser o céu, porque lá no céu, a nossa vida é prioridade para Deus. É tanta prioridade que Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. Então entenda isso, que a sua prioridade aqui na terra deve ser o céu.
Porque lá no céu a sua vida é prioridade. Você tem prioridade no céu. Jesus vai voltar. Aleluias. Eis o brado dessa mesa. Sua vinda é certa. Sua vinda será breve. Sua vinda será física. Sua vinda será visível, audível, poderosa, gloriosa, vitoriosa. Ele virá para nos levar para a casa do Pai. Ele virá para nos fazer assentar em tronos. Ele virá para nos dar um corpo de glória e estarmos com Ele eternamente e reinarmos com Ele para todos sempre. Por isso que a ceia do Senhor remete o nosso olhar para a volta de Jesus. Remete o nosso olhar para a nossa viva esperança. Terceiro lugar, eu aprendo também que ao redor da mesa eu não tenho que somente olhar para trás, eu tenho que olhar para frente, mas também olhe para dentro. Examine sua vida olhando para dentro. Quando você celebra a ceia, não somente olha para trás, para frente, mas também olha para dentro. Paulo exorta aos crentes ao dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É interessante aqui, querido, que Paulo não pede nesse verso para a gente olhar para o nosso irmão. Não é olhar para outro discípulo. O exame aqui, queridos, é um exame pessoal. Nós não podemos sentar ao redor da mesa do Senhor sem critério, sem uma autoanálise, sem investigar o nosso coração. Nós não podemos fazer o papel de Judas, que sentou na mesa sem analisar o próprio coração, sem fazer um autoexame da sua própria vida, sem olhar para as suas frustrações, os seus fracassos, sem olhar para as suas dores, sem olhar para os seus traumas, sem olhar para a sua indiferença. Porque, queridos, ao redor da mesa, a gente pode se parecer como discípulos, mas o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que tem toda a autoridade, Ele conhece de maneira profunda o nosso coração. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso interior. Por isso que Paulo nos manda examinarmos a nós mesmos. Devemos examinar a nós mesmos e não os outros. Devemos ser juízes de nós mesmos e não juízes dos nossos irmãos. Devemos rastrear a nossa alma e não tirar a pulsação da alma alheia. Foi por isso que Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Não fuja desse momento particular e pessoal. Esse é um momento seu com Deus. Esse é um momento seu com o Pai. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas você deve fugir do pecado por causa da ceia. A ceia, então, ela serve para nós como instrumento de cura, como instrumento de restauração. A ceia é um tempo de cura, de reconciliação com Deus, conosco mesmo. A ceia é um momento em que devemos aguçar os sentidos da nossa alma para nos examinarmos e nos voltarmos para Deus. Alguém disse essa frase e ela é uma verdade. Na ceia, devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. Por isso que Paulo disse: examine-se e coma. Examine-se e celebre. Examine-se e participe. Quando temos a consciência da nossa própria indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos
que por meio de Cristo Jesus, nós somos habilitados a nos assentarmos à mesa. Então nós participamos da ceia de forma digna. Você está ao redor dessa mesa, mas você não está ao redor dessa mesa por causa dos seus méritos. Você nada fez para sentar ao redor da mesa. Eles nada fizeram para sentar ao redor da mesa. Você só está sentado aí porque quando você era indigno e continua sendo, Cristo Jesus, ao morrer na cruz, trouxe dignidade para você. Há filhos e filhas do rei aqui, sentado à mesa do rei, para participar desse banquete, porque foram honrados por aquele Deus tão maravilhoso. Que coisa linda! Quem sou eu? Quem são os discípulos? Quem é você para se assentar à mesa do rei, para se lembrar das obras grandiosas dele, para participar de um momento tão singular, glorioso, revestido de amor, de graça, de bondade, de misericórdia? Alguém disse: a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Enquanto você não se reconhecer como alguém que não merece sentar nessa mesa, você não poderá de forma livre se assentar a ela. Porque, queridos, essa mesa, ao redor dela, só se assenta pessoas que entendem que a sua dignidade é a consciência da sua própria indignidade. Quanto mais indigno eu me reconheço, mais dignidade e honra o Senhor tem para mim. Quanto mais reconheço a minha indignidade, mais me torno digno de assentar à mesa do Senhor. Você só está sentado aí por causa daquilo que Jesus fez ao morrer no seu lugar. Para terminar, ao redor da mesa, olhe para o lado. Olhe aí para o lado. Olha para o lado. Abraça essa pessoa que está do seu lado aí. Celebre a vida dela. Celebre. Dois discípulos. Aleluias. Aleluias. Quando você celebra a ceia do Senhor, você olha para trás, para Cristo, para a obra da cruz. Você olha também para frente, para a segunda vinda de Jesus. Você olha para dentro, para um autoexame, mas também você olha para o lado. O apóstolo Paulo escreve: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Queridos, Paulo está orientando os crentes aqui a esperarem uns pelos outros para um tempo de comunhão real e verdadeira. Na igreja de Corinto era costume os crentes trazerem suas iguarias, seus alimentos da sua casa, e comerem fartamente, sem esperar uns pelos outros. A ceia naquele tempo não era celebrada igual nós estamos celebrando aqui, com bandeja, com um pedacinho de pão. Era comida farta. A mesa era posta, as pessoas se reuniam, e ali elas celebravam o que se chama a festa ágape, a festa do amor. Eram refeições, era muita comida.
Só que Paulo encontra várias distorções deste momento na igreja de Corinto. Então ele escreve essa carta exatamente para corrigir essas questões. E a história diz que quando os menos favorecidos chegavam para celebrar a festa do amor, eles só encontravam resto. Como é que pode, queridos, eu me fartar bem e meu irmão comer resto? Como pode eu me empanturrar de coisas sem que aquele que está ao meu lado não tem nada para se empanturrar? E o mais agravante, havia até alguns pobres que passavam fome. O que Paulo ele quer nos ensinar aqui quando ele manda esperar uns pelos outros? Nós não temos a festa do amor atualmente. Nós não celebramos a ceia como ela deveria ser celebrada. Mas nós temos o princípio dela. Nós temos aquilo que ela quer nos ensinar. Nós temos aquilo que é a mensagem principal. E o princípio nos ensina que quando você se reunir para a ceia, você precisa olhar ao seu redor. Você precisa olhar para o seu irmão que está perto de você e dê a ele o valor e a importância que Jesus deu para ele na cruz do Calvário. Esse irmão que está do seu lado é tão importante quanto você é. Não é a sua posição que o faz melhor do que ele. Não é a quantidade de dinheiro, de recursos, de bens, de instrução que você adquiriu que vai fazer você melhor do que o seu irmão. Ele é tão importante, ele é tão valioso, ele é tão precioso quanto você é. Por isso, não despreze a vida daquele por quem Jesus morreu. Valorize essa vida. Ame essa vida. Cuide dessa vida. Porque, queridos, a igreja, ela é uma família. Pobres e ricos, grandes e pequenos, líderes e liderados, todos são iguais a Cristo, na presença de Cristo. Na igreja não deve existir acepção de pessoas. Todos devem estar juntos. Todos devem ter comunhão uns com os outros. Todos devem existir em um ambiente de perdão, aceitação, restauração, cura e comunhão. O Senhor dessa igreja está nesse lugar. O Senhor dessa igreja trabalha no nosso coração. Essa igreja, por essa atitude, estava quebrando o mandamento. Qual mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. E toda vez que a gente quebra um mandamento, uma ordenança de Jesus, isso é pecado. E, queridos, o que quebra a comunhão da igreja é o pecado. O que enfraquece a igreja é o pecado. O que traz doença para a igreja é o pecado. O que cansa a igreja de Jesus é o pecado. E o que nós temos visto de pecados de relacionamento, de irmãos em Cristo Jesus, de discípulos de Jesus, a ceia nos lembra o valor que nós temos, que foi dado por Jesus. A atitude dos crentes de Corinto na celebração da ceia, de não esperar uns pelos outros e de desprezarem uns aos outros, estava em desacordo com a atitude sacrificial de Cristo ao instruir a ceia do Senhor. O que Paulo, queridos, deseja que a igreja entenda sobre a ceia é que ela, a ceia do Senhor, é um momento de encontro com Deus e também um momento de encontro uns com os outros. Aqui nesse momento você está encontrando a pessoa de Deus. Hoje você vai ver Deus. Você nunca viu Deus, mas hoje você vai ver. Vira para o seu lado, dá um abraço em Deus. A Bíblia diz
que nós somos a imagem e a semelhança do Filho de Deus. Pode abraçar. Deus está aí. Você quer ver Deus? Corre atrás de experiência. Meu irmão, a experiência é a consequência do fato de você ser possuído pela presença do Espírito Santo. Se você já tem o Espírito Santo na sua vida, você já tem a experiência. Para de ficar desejando, eu quero experimentar Deus nos cultos. Não, você já tem Deus gravado na tábua do seu coração. Você já é possuído por Ele. Você já é invadido pela graça e pelo amor dEle. A ceia do Senhor é um momento de comunhão. A ceia do Senhor é um momento de encontro com Deus e também de encontro uns com os outros. O que reúne? Não vou chamar ninguém de religioso de ceia do Senhor, porque tem muito religioso de ceia do Senhor. Quase morre se não tomar a ceia no mês. Você não entendeu ainda o propósito da ceia. Mas o que atrai naturalmente quando tem a celebração da ceia nas igrejas? Você vê que o culto de ceia é um dos cultos mais cheios. Você pode fazer 5 horas da manhã que os outros vêm por causa da ceia. Não é por causa da ceia, é por causa da mensagem da unidade. Ela tem esse poder de juntar as pessoas. Ela tem esse poder de atrair as pessoas. Ela tem esse poder de transformar. Uma coisa linda acontece na ceia. Na ceia, os céus e a terra se tocam. Os céus e a terra se tocam. O Espírito Santo está nesse lugar. Não por causa da ceia, mas por causa de você. Por causa de estar em você. E o seu irmão está aí, do seu lado. Nesse tempo, é o céu tocando a terra. É isso que Paulo quis nos ensinar. E essa é a mensagem da ceia. Ao redor da mesa, volte o seu olhar para trás. Permaneça olhando para a frente. Examine sua vida olhando para dentro. Mas também olhe para o lado. Fique de pé. Paulo termina o verso. No meio do verso, ele solta a seguinte frase: e deu graças a Deus. Meus amados, a ceia do Senhor é um tempo de gratidão, um tempo de dar graças. Dar graças por Jesus, dar graças pela salvação, dar graças pela igreja dele, dar graças pela comunhão, dar graças pela vitória eterna, dar graça pela certeza do céu e dar graça pela vitória sobre o pecado. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você desse a mão na sua célula aí. Você adorasse ao Deus conectado com o Pai e com o seu irmão, para que o céu e a terra se toquem nesse tempo de adoração e de louvor ao nosso Deus.